Nossa história começa numa cafeteria, onde era dito que 8 casos de assassinato ocorreram no mês de setembro, e que, de acordo com as condições em que os corpos estavam, só pode ter sido um gol, é o que os especialistas dizem. A cena corta para dentro da cafeteria e a notícia se prossegue. Apesar dos ghouls terem a mesma aparência do que os humanos, eles satisfazem a sua fome consumindo a carne das pessoas. Com todas as suas técnicas predatórias, aliados à sua inteligência, os torna uma verdadeira ameaça à paz da humanidade. A cena focava em um homem de chapéu e ele dizia: mas nesse caso é meio complicado descrever como um inteligente. Seu nome era Sakuyama e ele continuava: eles geralmente são bem cautelosos, então um corpo por mês os deixa quietos. Então esse deve ser um ghoul muito gordo ou um pirralho. Eles comem humanos há séculos, até que esses lixos têm seu reconhecimento de merda. E a notícia finalizava: mesmo se alguém for o seu vizinho, não se esqueça de suspeitar. Talvez ele seja um dos ghouls. E Sakuyama dizia: isso é meio triste. A cena focava numa versão beta do Sr. Yoshimura e ele dizia: as pessoas não podem confiar uma nas outras. E o rapaz atrás dele dizia: real. O rapaz se aproxima de um cliente com uma bandeja com uma xícara de café. E quem era esse estranho rapaz? Ele mesmo, o menino Kaneki, de apenas 19 anos. E aqui ele já é um ghoul, hein? O cliente dava um gole e dizia: brabo menor, gostei. E Kaneki agradecia. Em seguida ele perguntava: que tipo de grãos vocês usam? E aí o Kaneki dava uma aula de como se preparar um café bom. E ele explicava: a base inclui grãos da Colômbia que resultam em um rico sabor. No topo, deixamos Guatemala amadurecida, trazendo uma explosão de doçura. E usamos os vindos do Brasil, que contém um clássico amargor e acidez. E ele complementava dizendo: isso deixa um gosto único no café. E o cliente falava: entendeu. E aí começava um pequeno monólogo por trás de um rosto de um jovem gentil. Esconde um terrível ghoul que satisfaz sua fome a partir da carne humana. Quem poderia imaginar isso? Aí começou sombrio. Ele dava um sopro no café e dizia: o que você acha desse papinho do comentarista Sakuyama? E esse corno aí praticamente falava: ó, ele não tá certo, mas também não tá errado. E alguém ali falava: não, um obeso nem um moleque, mas deve ser um ghoul adolescente bastante guloso. E o Kaneki continuava, as pessoas falaram: quem matou as 8 pessoas provavelmente é um ghoul por volta dos seus 20 anos. Ai, quem será que é? Eu só fiquei confuso nessa parte porque, tipo assim... Porque, como assim 20 anos? Como é que você sabe que é especificamente um ghoul de 20 anos? E como você pode presumir que é um ghoul jovem? Ah, sei lá, vamos continuar aqui, vai. Um carinha aleatório dava um gole de café e falava: é um homem. O amigo dele perguntava: mas por que você acha que é um homem? E ele respondia: porque todas as vítimas são mulheres. Os garotos na sua juventude são muito atraídos por corpos femininos. Seguindo essa lógica, então o Jack Estripador deveria ter por volta dos seus 15, 14 anos, né? E o amigo dele ficava: nossa, como esperado do senhor, você é um ótimo detetive. Porra, é o Sherlock Holmes esse aí, hein? E ele dizia: mesmo vindo de um comentarista idiota, eu realmente acredito que seja isso. E o Kaneki, que já estava meio paia com essa situação, do nada, alguém chama ele. Era a menina Touka que falava: essa gente vem bastante, será que eles são da polícia? E o Kaneki dizia: essas pessoas são investigadores de ghouls. E a Touka ficava: quê? Sério? E o Kaneki pergunta: você sabe por que esses investigadores vêm aqui? E a Touka fala: não sei não. Porque eu sou um ghoul. A Touka já ficava em choque, perguntando: não, você tá de brincadeira, né? E o Kaneki dizia: não, é zoeira, pô. E a Touka, meio aborrecida, falava: pois fique sabendo que eu tive uma experiência terrível outro dia. E o Kaneki perguntava: experiência terrível? E ela dizia: é isso aí. Um flashback nos era apresentado e ela dizia: foi no feriado que saí com uma amiga. Vieram 2 caras falar com a gente e minha amiga não conseguiu me acompanhar. Então eu tive que fazer ela ir voltar para casa comigo à força. E alguns dias depois disso acontecer, enquanto ela estava em sua casa lendo um livro, alguém falava: agora vamos para as próximas notícias. E a notícia falava: tivemos mais um caso da típica abordagem de ghouls jovens.
que resulta em uma cilada onde as vítimas são feitas de refeição no final. E ali estavam os mesmos homens daquele dia. E ela dizia, se a gente desse bola para aqueles caras naquela hora... E Touka terminava sua história dizendo, minha amiga ficou muito assustada para sair de casa depois daquilo. E o Kaneki dizia, é complicado isso aí, cara. E o Kaneki já pensava, deve ser porque garotas jovens possuem uma carne macia. E um velho aleatório falava, Kaneki, Touka, venham lanchar. Um sanduíche no capricho era deixado na mesa, mas a Touka falava, eu tô cheia, não quero comer não. Se fosse eu amassava esse sanduíche aí, hein? O Kaneki já lascava aquele mordidão e falava, vai comer não? E ela dizia, eu tô de dieta. E aí o Yoshimura chegava e falava, mas você tem que comer pra ficar fortinha. Ela pegava o sanduíche e falava, tá bom, só um pouquinho então. E o Kaneki já tava querendo gorfar aquele sanduíche. E ele se arrepende de não ter dito que também estava de dieta. E pra ele, o gosto daquele sanduíche era terrível. O pão não tinha gosto, não tinha cheiro, o alface entupia o nariz dele. E pra piorar, o queijo parecia estar estragado, com uma leve textura de barro. E eu fico me perguntando, o Kaneki já comeu barro pra saber? Ele não aguentava, ia pro banheiro e botava tudo pra fora. Na saída do banheiro, ele se perguntava, não sei como humanos comem essas coisas. Então, ele nunca foi humano nessa one shot. Porém, ao mesmo tempo, ele se encontrava com aquele cara. E com toda a educação do mundo, ele falava com licença. E caramba, menor, o cara é calvão, velho. E o cara chegava, preciso cagar. E o Kaneki ficava tipo, ih rapaz, espero que ele não perceba que eu vomitei no vaso. Mas caramba, não deu descarga também? E ele pensava, caramba, mano, se tivesse mais coisa naquele sanduíche, eu não ia aguentar nem chegar no banheiro. E o Yoshimura ficava, você tá bem, mano? O Yoshimura falava, você parece bem pálido, aceita um pouquinho de café? E ele dizia, opa, aceito. Ele dava um gole e falava, estranho. Enquanto o Yoshimura se orgulhava do quão bom eram aqueles grãos, ele pensava, o quão merda é essa vida que os Ghouls vivem. Mas quando ele tomava um gole de café, ele se sentia relaxado. E tava uma delícia. A cena corta e mostrava o Kaneki sem camisa, aparentemente na sua casa. E ele ouviu uma notícia que dizia, a investigação minuciosa da identidade do assassino das 8 pessoas continua. Ele pegava uma mão e dizia que o assassino das 8 pessoas era um idiota. E ali ele começava a almoçar. Que delícia! Delícia, Kleide! Gostoso, Kleide! E ele continuava, igual os caras da história que a Touka contou. Eu também quero comer apenas garotas, mas eu não faço isso. Assim como o preparo de um delicioso café, deve-se retirar os grãos de baixa qualidade. Os grãos que eu escolho são os que ficam no meu caminho. Ele terminava com o seu almoço peculiar e a cabeça do pote fazia blup. Ele olha para sua mão suja de ketchup e a cena corta para ele chegando numa espécie de restaurante. Ele se sentava e pedia um americano, por favor. E aí ele escutava as fofocas. Você viu as notícias sobre aquele gol do assassino das 8 pessoas? Vixe, aqui na obra não se fala de outra coisa. Ai, eu tô realmente assustada agora. Verdade, né, amiga? Parece que ele é um gol bem guloso, hein? Eram garotas inocentes, ele não passa de um monstro. E as fofocas estavam deixando ele puto. E alguém ali chegava e dizia, desculpa por deixar você esperando. Enquanto ele tomava seu café, ele pensava, eles não têm ideia do quanto os Ghouls sofrem. E a sua companhia falava, você parece gostar bastante de café. E quem é que falava isso? Era a Touka? Era a Lizzie? Não, era a Ana 123 do Discord. Todo meigo e gentil, ele pergunta se poderia se juntar a ele, e o Kaneki responde, é claro que pode. E seu convidado começava a dizer, meu trabalho é investigar os Ghouls, por causa disso, visito bastante cafeterias. E para dar aquela boa puxada de saco, ele falava, o café no seu trabalho é especialmente maravilhoso. E o Kaneki falava, nosso gerente tem habilidade. E Kaneki questionava, então você consegue informações em cafeterias? E seu convidado responde, não é isso não. Eu apenas fico observando. Ghouls mostram reações alérgicas quando comem algo diferente da carne humana. Por isso eu tenho observado a boca das pessoas. Por exemplo, os dois ali. O homem de meia idade perto da entrada. Desde quando entrou aqui, ele só tá pedindo bebidas. Ghouls não se preocupam com bebidas, então isso acontece.
Também fazem caretas enquanto estão comendo, mas aquela ali eu acho que só mordeu a língua. Por último, eles vão correndo ao banheiro depois de comer. Eles até imitam os humanos enquanto estão comendo, mas precisam jogar tudo pra fora por ter uma reação negativa no corpo. E Kaneki dizia, ponto de vista interessante, muito interessante. Kaneki perguntava, você é? E o homem responde, sou Shinohara, você é Kaneki quem, certo? E ele responde, sim. Em seguida, o jovem Kaneki fazia outra pergunta, senhor Shinohara, o que te fez se tornar um investigador? Ele responde que antes era um policial normal, mas ele tirava uma foto de sua carteira e dizia, essa era minha filha, ela foi devorada por um deles. E aquilo era demais até para essa versão do Kaneki. E Shinohara se lamentava, dizendo que foi muita crueldade o que fizeram com ela. E enfurecido, ele dizia, malditos que tiram vidas de inocente para seu próprio bem, todos eles devem ser exterminados. E ele perguntava para Kaneki, você também pensa assim, né? Kaneki ficava meio desconcertado, mas ele concordava. Shinohara não dizia nada, mas logo pedia desculpa por ter citado um assunto tão delicado e estragado com o clima. Em seguida, ele troca de assunto e diz, aliás, a caçarola de arroz desse lugar é uma delícia. E como você é meu convidado, eu me abri pra você e tudo mais, eu vou pedir uma pra gente, beleza? E o Kaneki já ficava, ih rapaz, é que tipo assim, né? E ele justificava, é que queijo não me faz bem, sabe? E Shinohara dizia, então vai esse sanduíche aqui, você vai gostar. E com um olhar penetrante como de uma águia, ele dizia, o sanduíche de frango tem uma carne macia e é bem recheado. É minha segunda recomendação, atrás somente da caçarola de arroz. Uma ótima escolha, não é não? E o Kaneki, já percebendo a armadilha, fala, claro, é sim. O pedido chegava e Kaneki dizia, nossa, parece estar delicioso. Mas ao mesmo tempo, ele percebia que Shinohara não tirava os olhos dele. Kaneki mordia o sanduíche e Shinohara pergunta, e aí, o que você achou? Kaneki responde que estava muito bom, aparentemente surpreendendo Shinohara. Ele dizia que realmente o frango é bem macio, mas na realidade para ele era como uma borracha molenga. Shinohara se alegra e dizia, legal, come mais aí pô. Ele fazia isso e começa a descrever o sabor do hambúrguer, dizendo que, primeiramente, o repolho parecia grama, o pimentão verde parece vinil e o picles era como ácido no estômago. Mas ele não suportou e botou tudo para fora, confirmando as suspeitas de Shinohara. Shinohara chamava a garçonete e pedia algo para limpar. Em seguida dizia para Kaneki, cara, desculpa, eu acho que eu te forcei a fazer isso. Se não estava se sentindo bem, não precisava continuar. Em outro momento no metrô, Kaneki parecia seguir Shinohara. Quem estava lá também era Touka, que ao se esbarrar nele, ela percebia que Kaneki estava o seguindo. Após isso, ele chegava a um estacionamento e Kaneki colocava sua máscara e decidia que ali era a melhor hora de atacar. Porém, Shinohara é extremamente rápido e já sabia que estava sendo seguido e quase lhe acerta um chute. E ele dizia, isso evita que eu tenha que fazer um esforço para te investigar, não acha? Kaneki. E o mesmo ficava, o quê? Você me descobriu? Mesmo eu estando com uma máscara? Porra, burro pra caralho, bem. E ali, uma luta se inicia. Shinohara se defende de um chute e então lhe dava um soco com toda a força na barriga. E aquele soco, ele sentiu, hein? E aí começava o espanco. Depois disso, Kaneki começa um discurso dizendo que sabe o quanto que os ghouls são uma desgraça e o quanto que eles trazem de dor e sofrimento para as pessoas. E ele continua dizendo que os ghouls não são tão diferentes dos humanos, porque eles também choram, eles também ficam com raiva, eles também ficam felizes, eles têm emoções. E ele ainda diz que se sente mal quando tem que caçar um humano para se alimentar. E ele completa dizendo que apenas quer ser normal, assim como os humanos. E o Shinohara apenas diz, independente, irmão. De repente, uma moça chegava lá, dizendo, com licença. Era a Touka que dizia, solta o meu colega. Ele a reconhecia como a garota da Anteiku e dizia, seu colega na verdade é... E quando ele dizia um gol, Kaneki se soltava e partia para cima dela. E a fazia como um refém, ameaçando a vida da aparente, jovem e inocente moça. Mas a Touka já sacava tudo e não gostava muito daquilo. Mas ele partia para cima mesmo assim e dizia, sacrifícios às vezes devem ser feitos.
E Kaneki ficava tipo, ah, seu merdinha, aí eu que sou o monstro. Porém, Touka parava seu ataque e dizia, não diga que vai fazer um sacrifício com um sorriso no rosto, seu velho. Em seguida, com um golpe, ela cortava seu nariz usando o seu dedo, surpreendendo até o Kaneki. Em seguida, ela dizia, a 9ª vítima do mês vai ser um homem pelo visto, carne de velho. E com uma carinha de pescotapa, ela dizia, para começo de conversa, que gosto péssimo, hein? Kaneki ficava animado e Shinohara ficava puto. Touka lhe atacava, mas ele se defendia. E quando ele ia revidar, Touka desvia. E aí, Kaneki chamava sua atenção, só para finalizá-lo em seguida. E nos últimos momentos do investigador, ele diz, espero que possa ver a sua filha novamente. Momentos depois, na cafeteria, era mostrada uma notícia que dizia um veterano investigador de Ghosts está desaparecido. Eles assistiam a notícia tipo, o que será que aconteceu, hein? Depois disso, Yoshimura dizia, temos que tomar cuidado também. Não sabemos onde os Ghosts podem estar escondidos. Ele dava uma mordida no sanduíche e dizia que iria limpar o armazém, mas saía de lá correndo. No entanto, aparentemente o gerente não sabia que eles eram Ghosts e que um deles era o assassino das 8 pessoas. Porém, Touka estava com fome demais para pensar. E Kaneki dizia, todo mundo é assim nessa idade, seu apetite deve diminuir com o tempo. Deve ser isso. E Touka falava, mas isso até que foi bom. Agora posso te perguntar sobre muitas coisas, Kaneki. Tipo, como comer hambúrguer parecendo gostoso. E Kaneki dizia, mas eu não sei fazer isso. E Touka ficava, droga. E Touka perguntava, quer praticar isso agora? E Kaneki fica tipo, sério? Tudo bem. E na televisão, uma notícia rolava, dizendo, segundo com as notícias, o famoso ativista exterminador de Ghosts, Sr. Sakuyama, também está listado como desaparecido. E dentro do armazém, alguma coisa acontecia. E o corpo do próprio Sakuyama, sem vida no chão, enquanto alguém dizia, Kaneki, Touka, vocês deveriam conhecer refeições. E era o próprio Yoshimura que degustava o seu corpo como ninguém. Enquanto isso, Kaneki e Touka não suportavam o gosto do sanduíche. E é assim que termina a One Shot.